Amém. Vamos estar lendo o Salmo 139, a partir do verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Vamos pular para o verso 15, e diz assim: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Somente até aqui, oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, muito obrigado ao Senhor pelos louvores aqui entoados essa noite. Mas eu te peço ao Senhor que não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, Senhor. Meu Deus eterno, a tua palavra que é uma espada, Senhor, que corta, Senhor, meu Deus eterno, na alma e no espírito. Eu te peço ao Senhor, meu Deus querido, que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço ao Senhor que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Fica conosco, ó Senhor, mais uma vez, e que teu nome seja glorificado essa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, esse texto é um salmo de Davi. E Davi, ele escreve com propriedade este salmo porque Davi, ele era íntimo do Senhor. Ele buscava ao Senhor, mesmo ainda quando ele não era conhecido. Ele era apenas um garoto, um pastor de ovelhas que ficava no campo. Geralmente, irmãos, um pastor de ovelhas não era visto como um grande homem da sociedade. Um pastor de ovelha não era visto como uma referência da sociedade, porque pastores de ovelhas ficavam no meio das ovelhas. Pastores de ovelhas, eles dormiam com as ovelhas, eles ficavam longe de casa, ficavam no meio do mato. Pastor de ovelha tinha cheiro de ovelha. Então não era uma pessoa considerada uma pessoa com grande futuro, um pastor de ovelha. Mas Davi ali estava com as suas ovelhas, cuidando, fazendo o seu melhor. Mas mesmo longe de todos os holofotes da sociedade, mesmo longe até de casa, lá estava Davi adorando ao Senhor. Lá estava Davi adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus quando ninguém estava vendo. O que eu acho interessante é que neste mesmo momento, irmãos, havia um rei, o rei Saul, que por sua desobediência, o Senhor rejeitou a Saul. O Senhor havia consagrado a Saul, porém ele desobedeceu várias ordens de Deus, até que chegou o momento que Deus ele fala: eu vou tirar de você o reino. E Samuel, ali com dó de Saul, porque Deus usou a vida de Samuel para consagrar a Saul. Mas neste momento Samuel se vê com dó dele. E o Senhor ele diz para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu já o rejeitei. Ele não vai ser mais rei. Então o Senhor ele diz: olha, eu já tenho preparado um novo rei. Então ele diz para o profeta Samuel: enche o chifre de azeite e vem. Eu acho interessante que ele fala: e vem. Por quê? Porque o Senhor já estava ali com Davi, ali no meio do mato, perto das ovelhas. O Senhor estava contemplando Davi.
O que eu quero dizer para você é que o Senhor, Ele te contempla. Por mais que os olhos dos homens não te veem, o Senhor te enxerga, o Senhor está perto, o Senhor está contigo. É por isso que Ele diz para Samuel: vem, porque ele já estava lá com Davi. Ele diz: você vai consagrar um que é do meu coração, que eu tenho escolhido para ser o novo rei. E lá vai Samuel, um homem, uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, porque ele era profeta, sacerdote e juiz ao mesmo tempo. Ele foi um dos últimos juízes. E ali chegando na cidade ali de Belém, a qual ficava Jessé, o pai da família de Davi, ele vai até lá, todo mundo com medo. Você vem em paz ou você vem para trazer guerra? E Samuel diz: eu vim sacrificar, eu vim oferecer um sacrifício a Deus juntamente com os irmãos. E naquele momento ele chama a Jessé e falou a Jessé: Deus me disse que na tua casa ele já tem escolhido um rei. Então prepara os teus filhos, que nós vamos banquetear, e eu vou consagrar um dos teus filhos para rei. E diz que ali, quando, eu imagino, irmãos, aquela família toda se preparando, né? Os filhos: nossa, um de nós vamos ser rei. Eu vou colocar a minha melhor roupa, eu vou colocar o meu melhor perfume, né? Quem sabe um pensou: hoje é que eu vou malhar na academia e ficar fortão, né? Para chegar assim já causando boa impressão. E ele chega, todos os filhos ali de Jessé chegam diante de Samuel. E na hora que chega Eliabe, quando Samuel vê Eliabe, falou: esse o escolhido de Deus, bonitão, alto, forte, homem de guerra, é esse mesmo. Na hora, quem sabe, ele já estava preparando o azeite para derramar na cabeça de Eliabe. O Senhor fala: não, Samuel, não é esse, porque você atenta para a aparência, mas eu estou observando o coração. Você está vendo a aparência, ele está preparado, ele está bonito exteriormente, mas eu conheço o coração. O Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele olha o coração, irmãos. Por isso que muitas pessoas podem nos menosprezar, mas Deus não menospreza, porque Ele sabe o valor que há dentro de você. Ele conhece o nosso coração. É por isso que, muito mais do que nos importarmos com a nossa aparência exterior, é nos importar com a nossa aparência interior. Como está a situação do nosso coração diante de Deus? Isso é importante. Porque vai chegando a idade, né, irmãos? Vai aparecendo as rugas, aí começa a passar creme, né? Começa a nascer cabelo branco, e as pessoas têm uns que pintam o cabelo para esconder um pouco a idade. Por quê? Porque nós nos preocupamos com a nossa aparência exterior, quando a importante, a principal é o nosso coração. Então cuide do teu coração, porque o Senhor, Ele olha para o teu coração, Ele olha para teu espírito. E assim foi. E o Senhor rejeitou Eliabe e diz: não é esse. Passa o segundo, Abinadab, Samar, não é esse. Terceiro, quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e nada. Quem sabe Samuel olhou e falou: e agora? Ué, mas não eram os filhos de Jessé, e nenhum desses. Falou: Jessé, aí acabou teus filhos? Aí Jessé fala: então, né, tem um menor, tá lá no meio do... A gente nem deu o trabalho de convidar, porque não é ele. Você vê, ele não é tão bonito como os mais velhos, ele não é tão forte, ele é uma criança, então a gente nem convidou. Então Samuel, ele diz assim: olha, então, enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa para comer, vamos esperar o menor. E ali foram chamar a Davi. Davi estava lá no meio do campo, cuidando das ovelhas. Quem sabe nem estava sabendo que tinha almoço na casa dele, nem avisaram o pobre do Davi. Davi estava lá apacentando as ovelhas. Chega alguém desesperado e fala: Davi, Samuel está lá em casa. Mas fazendo o quê? Está lá e diz que vai consagrar um de nós para rei, estão te chamando para você ir. Irmãos, Davi ficou surpreso. Davi não estava preparado.
Ele não estava com a melhor roupa. E sabe, ele estava fedendo ali no meio das ovelhas. Mas é por isso que eu digo que Davi, com propriedade, irmãos, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quem eu sou. Davi, ele não foi convidado para o banquete, não foi convidado para o almoço, mas o Senhor estava observando Davi. O Senhor estava sondando o coração de Davi. O Senhor conhece o coração de Davi. É por isso que ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. O Senhor me conhece o mais íntimo, o profundo do meu ser. O Senhor está me observando. Ali, enquanto ninguém estava vendo, irmãos, Deus estava observando as atitudes de Davi. O Senhor, Ele te sonda e te conhece. Ele sabe o que se passa na tua casa. Ele sabe o que se passa dentro do teu coração. Ele sabe quantas noites você tem chorado, você tem derramado lágrimas. Ele sabe quantas vezes as pessoas têm desprezado você. Mas o Senhor, Ele te sonda e te conhece. O Senhor, Ele sabe do teu íntimo. Ele conhece de longe os teus pensamentos. Quem sabe as pessoas não te entendem, mas o Senhor entende os teus pensamentos. Ainda que você não disse nada, mas o Senhor sabe o que passa nos teus pensamentos. E ele prossegue dizendo: olha, ainda quando eu era uma substância informe, quando eu estava ali no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Quando você ainda não havia visto a luz do sol, quando você não tinha nascido ainda, o Senhor já te conhecia. O Senhor já te observava. O Senhor já havia escrito uma história para mim e para você. Porque Ele é o nosso Pai, porque Deus é o teu Pai. Quando ninguém ainda conhecia. Eu lembro muito bem, irmãos, quando dia alegre era quando tinha o dia da ultrassom do Benjamin, porque eu queria ver como que era o Benjamin. A gente tinha uma ansiedade para saber como era ele. E toda vez que chegava lá na ultrassom, o médico ficava mostrando: aqui está ele. Eu falei: poxa, legal, mas eu não estou vendo direito. Eu lembro que um dia só, conseguiu filmar o nariz dele e a boca. Eu falei: nossa, o nariz dele é igual ao meu. Nariz e a boca é igual ao meu. Fiquei feliz. Nossa, que alegria. E ainda eu vi ele bocejando dentro da barriga da mãe. Irmãos, eu fiquei tão alegre aquele dia naquela consulta. Para você ver, eu vi ali traços, apenas traços, simples traços. E eu me alegrei. Imagina Deus, irmãos, vendo você sendo gerado dentro da barriga da sua mãe, vendo os teus ossos sendo formados, vendo você crescendo na barriga da tua mãe. Deus, Ele já se alegrava. Sabe por quê? Porque Ele já havia escrito a tua história quando você ainda não existia. Eu digo para você, não é uma história de fracasso e de esquecimento, é uma história de vitória, é uma história de glória, é uma história maravilhosa. Aquilo que você não pensou, aquilo que não chegou ao teu coração, aquilo que jamais você imaginou, é o que Deus tem reservado para você. Antes de você nascer, o Senhor já havia escrito a tua história. O que acontece é que as pessoas, todos, Deus escreveu uma história, mas nem todos querem viver a história de Deus. A maioria prefere viver a sua própria história. Fala: não, Senhor, não quero a tua história, eu quero viver a minha história, a minha vida no pecado. Eu quero fazer a minha própria vontade, eu quero fazer o meu querer. Irmãos,
A palavra de Deus, ela diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que Deus escolhe poucos? É porque Deus, ele é ruim? Não. Porque ele chama a todos. Todos. Jesus, ele morreu, não foi só por um pouco de pessoas, foi por todos. E todos ele chamou para a salvação. Mas são poucos que ouvem a voz do Senhor e dizem: Senhor, eis-me aqui. São poucos que atendem o chamado do Senhor. São poucos aqueles que querem ouvir a Deus e falar: Senhor, eu quero viver a tua história. Por mais que vá contra a minha vontade, muitas coisas eu quero viver a tua história. É isso que acontece. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque nem todos querem viver a história de Deus. Porque se quisesse, irmão, se abrissem o coração, Deus o revelaria aquilo que ele seria lá na frente. Então eu digo para você, vale muito mais a pena você viver a história de Deus. Quantas vezes as pessoas estão quebrando a cara aí no mundo, quebrando a cara no pecado, tentando viver da sua forma, estão indo para o inferno. Mas eles se recusam a ouvir a voz do Senhor. Mas Deus, como um pai, irmãos, ele te ama. E ele escreveu uma linda história para mim e para você. E naquele momento, irmãos, Davi, ele vai até a casa do seu pai e ali está Samuel. E quando Davi se apresenta, ele não está bonito, não está cheiroso, não está com traje de gala, ele está com uma roupa de um simples pastor. Mas o Senhor diz para Samuel: é esse que eu escolhi, é esse que ouve a minha voz lá no meio do mato, quando ninguém está vendo, é esse que adora o meu nome, era esse que eu estava procurando para exaltar diante do meu povo e governar esta nação. Aquela criança, irmãos, sabe por quê? É porque Deus, ele enxerga lá na frente. Deus não vê o aqui e o agora, Deus vê lá na frente. É por isso que ele escolheu eu e você. Você é um escolhido do Senhor. Se você está aqui essa noite, é porque você ouviu o chamado e atendeu ao chamado. Então você foi escolhido por Deus. Você é um privilegiado de estar aqui essa noite. Você é um privilegiado, uma privilegiada de estar aqui essa noite, porque você atendeu ao chamado do Senhor e foi escolhido por Ele. E naquele momento, irmãos, que Davi chega ali, o Senhor fala: esse é o escolhido que eu escolhi para reinar sobre Israel. Ali Samuel derrama azeite sobre a cabeça de Davi. E o que eu acho interessante é que diz a palavra do Senhor que a partir dali o Espírito Santo se apossou de Davi. Porque o Espírito Santo não era derramado sobre todas as pessoas. No Antigo Testamento, somente os reis, os profetas e os sacerdotes é que tinham o Espírito Santo de Deus. Não era para todo mundo. Era somente para quem tinha um chamado específico. E diz que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi. Não está falando que Davi, ele teve o Espírito Santo dentro dele, não. Estava falando que a partir daquele momento ele virou posse do Espírito Santo. Irmãos, e foi isso que o Senhor, ele fez comigo e com você. Quando ele derramou o Espírito Santo dentro de nós, ele se apossou de mim e de você e diz: você é meu, você é minha, você é propriedade exclusiva do Senhor nessa terra. O Espírito Santo, ele entrou dentro de mim e de você para fazer as obras do Senhor. E não somos nós que nos apossamos do Espírito Santo, não. É o Espírito Santo de Deus que é o nosso Senhor e pertencemos a Ele.
Porque aquele que não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor. Então você é um privilegiado, você é uma privilegiada por receber o Espírito Santo de Deus. Porque não era derramado, não era disponível para todo mundo antes do sacrifício de Jesus. Agora é disponível para todo aquele que nele crê. Todo aquele que buscar salvação em Jesus Cristo, Ele derrama do seu Espírito Santo. Por isso eu digo, uma das bênçãos preciosas, uma das maiores bênçãos preciosas que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus. É quando Ele nos enche do Espírito Santo dEle. É uma das maiores bênçãos. Porque bênçãos materiais a gente conquista, aos poucos vamos conquistando. Mas o Espírito Santo de Deus não é para qualquer um, é só para quem é escolhido do Senhor. É só para aqueles que atenderam ao chamado. É por isso que o mundo lá fora não nos compreende, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo. Mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus para quê? Só para você dizer, eu tenho o Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós para trazer uma capacitação. O Espírito Santo de Deus, ele vem para nos ungir, para te capacitar para os propósitos do Senhor. E qual o primeiro propósito? É para ser o que você jamais seria. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, primeiro para você ser o que você jamais seria. O que você jamais seria? Filho de Deus. Porque se nós pecamos, se nós nos afastamos de Deus, se nós estamos mortos para o Senhor, como vamos ser filhos de Deus? Éramos filhos do mundo, filhos do pecado, filhos da ira. Mas o Espírito Santo de Deus veio morar em tua vida. E através do Espírito Santo de Deus você nasceu de novo, a qual nós agora temos o direito de dizer, Abba, Pai. Podemos chamar o Senhor de Papai. E através do Espírito Santo de Deus, Ele olha para mim e para você, Ele diz, esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Você se torna o que você jamais seria quando o Espírito Santo de Deus entra dentro do teu coração. Você se torna filho de Deus, filha de Deus. O mundo aí fora diz todos são filhos de Deus. Não é o que a Bíblia diz. É só quem tem o Espírito Santo do Senhor que é filho de Deus. E aqui no caso de Davi, ele chamou Davi para ser o que ele jamais seria, rei de Israel. Quem olharia para Davi cuidando daquelas pobres ovelhas? Um rapaz ali que não tinha muita beleza, um rapaz que não tinha dinheiro, estava longe da família real. Quem olharia para Davi e diria, você vai ser o rei de Israel um dia? Ninguém. Mas o Espírito Santo do Senhor capacitou Davi para ser o que ele jamais seria. Ele não tinha linhagem real, ele não tinha sangue real, ele não tinha dinheiro, mas o Espírito Santo de Deus capacitou Davi. Irmãos, assim como ele capacita eu e você para sermos filhos de Deus, e nós somos chamados filhos de Deus, mas nós somos chamados uma geração eleita como reis e sacerdotes. O Senhor te chamou para o reino, o Senhor te chamou para governar com Ele. Você jamais alcançaria esse posto se não fosse o Espírito Santo de Deus na tua vida, se não fosse a unção de Deus. E se Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele te dá capacidade, Ele te dá autoridade de filho, autoridade de rei e autoridade de sacerdote. É por isso que ele diz, aquele que vencer vai assentar comigo no meu trono. Irmãos, esse trono era o trono que Satanás ele cobiçava. Era o trono que Satanás ele dizia no seu coração, subirei aos céus e me assentarei no trono de Deus. Esse era o desejo de Satanás.
mas ele caiu pelo seu orgulho. E lá em Apocalipse o Senhor diz: aquele que vencer vai sentar comigo no meu trono. Irmãos, é por isso que Satanás ele tem raiva de você. É por isso que Satanás ele quer te destruir, porque ele sabe do projeto que Deus ele tem na tua vida. Não é pouco, não é pequeno, é para você fazer parte do reino de Deus. Você é rei, você é sacerdote do Senhor. Nós somos chamados para reinar com Cristo. Eu não estou dizendo, irmãos, que você é filho do Bill Gates, do Elon Musk. Não estou dizendo que você é filho de um sheik muito rico, o mais rico dessa terra, não. Eu estou dizendo que você é filho, você é filha do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que fez todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas, e que acima dele não há mais ninguém. É desse que você é filho, que você é filha. Ele te escolheu para reinar. Ele te chamou, ele te escolheu e ele te capacitou para reinar juntamente com ele. O segundo propósito do Senhor, da unção de Deus sobre as nossas vidas, é fazer o que jamais você faria. Irmãos, quando quando o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi, ele começou a ter experiências sobrenaturais com Deus. Quem sabe um dia estava ali Davi e apareceu só um leão. Um leão. Se fosse eu, irmão, qualquer um sairia correndo, subiria no primeiro pé de árvore, né? As ovelhas ficam para depois, aqui sobrar, amém. Eu cuido daqui sobrar. Mas não, irmão. Davi, você acha que Davi, antes do Espírito Santo de Deus, ele tinha essa coragem? Não. Mas foi através da capacitação do Espírito Santo. Veio um leão um dia, Davi falou: não, o Senhor me fez uma promessa que eu vou ser um grande guerreiro, que eu vou ser rei. Então eu vou enfrentar esse leão, vamos ver. Foi lá e venceu o leão. Aí no outro dia aparece um urso. É só um ursinho, né? Coisa pouca. Aí falou: não, eu enfrentei aquele leão, deu certo, vamos ver agora com esse urso. Foi lá e venceu o urso. Irmãos, é por isso, não é? Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida e aparece uns leão, uns ursos, assim que você fala: parece que Deus quer me matar. Não, Deus ele te deu capacidade para você vencer essa prova. Deus te capacitou para você vencer essa situação. Não é para você morrer, é para te fortalecer. E assim foi com Davi. Até que chega o dia, irmãos, Davi vai lá levar queijo para os irmãos dele. E ali vai levar queijo para os irmãos dele e encontra um monte de homem tremendo de medo. Por que você está tremendo de medo? Olha lá o Golias, olha o tamanho do Golias, o tamanho daquele homem, o tamanho do braço daquele homem, o tamanho da mão dele, e todo mundo com medo. E Davi, apenas um menino que nem sabia manusear uma espada, falou: já venci um leão, já venci um urso, né? Davi não era bobo, ele foi perguntar: e qual a recompensa aí para matar aquele gigante? Falou: é a filha do rei. Falou: começou a ligar as coisas, filha do rei, reino, tem tudo a ver com o meu chamado, vou para cima. Se Deus me prometeu, esse gigante vai cair por terra. Irmãos, você acha que Davi, sem a unção de Deus, ele teria aquela coragem? Não. Ele era um garoto, ele não estava fisicamente preparado para aquilo, mas a unção de Deus estava sobre Davi. É por isso, irmãos, que quando a unção de Deus está sobre você, o gigante vai cair por terra, e você vai atravessar, você vai chegar do outro lado, e as pessoas vão perguntar: como é que você venceu esse gigante? E você vai dizer: foi pelo poder do Espírito Santo de Deus, foi pela presença de Deus na minha vida. É por isso que Davi ele diz:
Você vem a mim com escudo, com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor. Irmãos, ele estava com aquelas pedrinhas. Quem sabe Saul só falou: é mais um que vai morrer. Estou mandando esse coitado aí para morrer. Mas ele derrubou aquele gigante pelo poder de Deus. Aquela pedrinha foi o Espírito Santo que levou até aquele lugar da testa do Golias e derrubou aquele gigante. E pelo poder de Deus ele venceu aquele gigante. O que eu estou dizendo para você é que quando a unção de Deus vem sobre você, ele te capacita para você fazer o que jamais você faria. Eu digo para vocês, irmãos, eu jamais pensei em ser pregador. Eu nem de ler eu gostava, não tinha ideia, nunca gostei de ler. Mas eu lembro que uma vez, eu querendo fazer um curso de engenharia, uma faculdade de engenharia, prestei a prova. Eu lembro que faltou pouco para eu passar nessa prova de engenharia. E eu lembro que eu vi que eu não passei. Eu cheguei em casa, eu chorei muito. Comecei a chorar, eu falei: Deus, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado. Comecei a chorar, chorava muito. E fui dormir. E nessa noite, quando eu tive um sonho, que o pastor Daniel, ele falava assim para mim: vai lá na rodoviária buscar um pregador que vai pregar aqui nesta noite. Eu falei: tudo bem. Ele me dava a foto do pregador. E eu chegava na rodoviária com aquela foto, procurando aquele pregador. E na hora que eu achei o pregador, eu vi que ele era cego. Até hoje, o porquê eu não entendo porque ele era cego, mas eu fiquei com dó dele. Na hora que eu vi aquele pregador, eu fiquei com dó dele. Eu falei: poxa, o pregador é cego. Mas aí na hora que eu cheguei perto dele, eu falei: a paz do Senhor, irmãos, eu vim buscar o irmão. Ele pegou na minha mão, ele só me aproximou assim, falou no meu ouvido: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Irmãos, na hora que ele começou a orar por mim, eu senti como se descesse um choque na minha cabeça, que no sonho, lá na rodoviária, eu caí assim no chão. E eu lembro que no momento que eu caí, como se fosse um choque atravessando o meu corpo, eu acordei de madrugada sentindo como se fosse uma energia elétrica, uma descarga no meu corpo, e eu somente chorava de alegria. Naquele momento eu não entendi, mas que sonho é esse? Mas depois daquela noite começou a vir mensagem na minha mente, pregação. Eu falei: Deus, por que está vindo essas coisas? Eu nunca quis ser pregador. E eu lembro que o presbítero Regis me convidou para pregar num sábado à noite. E não pense que foi 3 dias antes, não, irmão. Foi assim, na hora do culto: você prega hoje à noite? Eu falei: amém, Senhor, seja o que for. Irmãos, e quando eu preguei pela primeira vez, eu senti mais tanta alegria que eu falei: parece que eu nasci para fazer isso. Eu nasci para pregar. E era uma alegria que eu jamais havia sentido. E quem me conhece sabe que eu sou tímido. Deixar, eu não falo nada. Se me perguntar, eu respondo, mas eu puxar conversa é muito difícil. Então isso é poder de Deus, irmãos. É você fazer o que você jamais faria. Era como o apóstolo Pedro. Pedro não convencia nem a si mesmo. Tanto tempo andando com o Senhor diz: então, Pedro, quando você se converter, imagina, 3 anos andando com Jesus, operando milagre, e Jesus diz para Pedro: Pedro, quando você se converter, vai lá ajudar seus irmãos. Eu falo: mas como assim? Me converter? Eu estou tanto tempo com ele. Até que o momento Jesus diz: olha, eu vou padecer. Pedro diz: não, Senhor, eu vou contigo até o fim. Eu vou contigo até o fim. Se possível for, eu vou morrer com o Senhor. Jesus só dá uma risada de canto assim, fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu te conheço, Pedro. Eu conheço o teu caráter, Pedro. Eu conheço o teu coração, Pedro. Pedro: não, jamais, Senhor. Dito e feito, irmão. Na hora que Jesus mais precisava, todo mundo correu. E quem ficou? Pedro ali, olhando Jesus de longe. Na hora que eles olham e falam: você faz parte deles? Não. Mas você fala igual a ele. Não, nem conheço esse homem. Mas você tem o mesmo jeito dele. Não, eu vou embora. Pegou e foi embora.
Pedro não convencia nem a si mesmo. Mas quando Pedro recebeu o poder do Espírito Santo, diz que ali eles estavam orando no cenáculo e veio como línguas, como repartidas de fogo, e repousou sobre eles. Irmãos, e eles começaram a profetizar, a falar em novas línguas estranhas, e um vento veemente e impetuoso tomou toda a casa, e pessoas começavam a ouvir em diversas línguas o nome de Deus sendo glorificado, e atraiu uma grande multidão perguntando: o que está acontecendo? Está todo mundo bêbado essa hora da manhã? E Pedro, ele começa a pregar, irmãos, e um homem que não convencia nem a si mesmo, na primeira pregação, 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. Pedro chegou a tal ponto, irmãos, que as pessoas colocavam os doentes na rua para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse as pessoas. Esse é o poder do Espírito Santo, esse é o poder de Deus. A unção de Deus, ela vem sobre a tua vida para você fazer coisas que jamais você faria. Você vai colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Você vai pregar o nome de Jesus e pessoas vão ser salvas. Você vai pisar em serpentes e escorpiões e nada vai te fazer mal. Porque o Senhor, Ele te dá autoridade. Deus, Ele te dá autoridade para você fazer o que jamais você faria pelas tuas próprias forças, mas sim pelo poder de Deus. É para isso que a unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. E o terceiro ponto, o porquê que a unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, é para você chegar aonde você jamais chegaria. É por isso que a unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. Deus vai fazer você chegar ao lugar da promessa, mas através do poder do Espírito Santo. Não é pelas tuas forças, não é pela tua inteligência, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Davi, irmãos, a partir do momento que ele ali enfrentou Golias, ele arrumou um grande inimigo em Israel. Quem? O próprio rei de Israel, Saul. Começou a perseguir Davi. Davi achando que estava bom, que ia casar com a filha do rei, que a promessa estava próxima. Não, ele começou a ser perseguido por Saul. Mas Davi, irmãos, em nenhum momento falou: eu vou matar Saul e vou conquistar a promessa que Deus me fez. Davi, ele esperou no Senhor. Davi, ele foi paciente. Davi, ele perseverou na promessa, até que chegou o momento que o próprio povo disse: Davi, eu quero que você reine sobre nós. Davi não usurpou o trono de ninguém. Davi não precisou derrubar ninguém para ele poder subir. É a mesma coisa na tua vida. Você não vai precisar difamar ninguém, você não vai precisar derrubar ninguém. É o Senhor que vai te colocar lá. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque aquele que age pela sua própria astúcia, aquele que age contra o seu próximo para tomar a posição do seu próximo, a mesma coisa vai acontecer com você também. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que está buscando o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele sabe o caminho certo para você alcançar a promessa. O Espírito Santo sabe o caminho e o tempo certo, e no tempo certo, a própria nação disse para Davi: reina sobre nós. Saul não foi morto pelas mãos de Davi, foi morto pelas mãos do inimigo. E Davi, ele se tornou rei, finalmente, cumprindo-se a promessa de Deus cabalmente. A unção de Deus, ela vem sobre a minha e a tua vida para você chegar aonde você jamais chegaria. Eu digo para você, irmãos, você vai chegar longe. Você vai longe através do poder do Espírito Santo. Quem sabe as pessoas olham para mim e para você e dizem: esse daí não tem futuro.
Essa daí não tem futuro nenhum. É caso perdido, mas eu digo, você vai chegar longe através do poder do Espírito Santo de Deus. Você vai alcançar a promessa, você vai viver a promessa de Deus. E a nossa caminhada não é para baixo, é para cima. A nossa caminhada é para cima, é de glória em glória, de vitória em vitória. O Senhor não te chamou para você ficar prostrado. O Senhor não te chamou para você ficar caído, para você ficar parado. Ele te chamou e diz: continue marchando, que eu estou preparando, que eu vou cumprir a promessa na tua vida. Não importa se o teu inimigo é maior que você, mas maior é aquele que te fez a promessa, e com a destra das suas mãos ele sustenta a promessa que ele fez na tua vida. Irmãos, e nós temos uma das maiores promessas, que um dia nós chegaremos até o céu. Quem pode chegar até o céu? Elon Musk quer ir para Marte, nem sabe se vai conseguir chegar lá, eu acho muito impossível. Mas Deus, ele fez uma promessa: vocês vão morar comigo no céu, vocês vão reinar comigo. A promessa que Deus, ele nos fez, parece loucura para os homens, mas pelo poder do Espírito Santo você vai chegar lá do outro lado. A unção do Espírito Santo, ela vai te capacitar para você chegar até o fim. Quando eu aceitei Jesus, muitas vezes eu perguntava: será que eu vou conseguir ser crente? Será que eu vou conseguir ir até o final, ou vai durar alguns meses e eu vou parar? Irmãos, uma coisa eu descobri: por mim mesmo eu já tinha parado, por mim mesmo eu já havia desistido, mas pelo poder do Espírito Santo, ele me colocou de pé e diz: continua marchando, continua caminhando, porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, e eu quem te capacito e justifico para você chegar do outro lado. É pelo poder de Deus que nós estamos aqui, não é por mérito nosso. É pelo poder de Deus que nós vamos alcançar uma das maiores promessas, que um dia reinaremos com Cristo. É pelo poder do Espírito Santo sobre a tua vida. É por isso que o Senhor quer derramar do seu Espírito sobre mim e sobre você. Uma das maiores bênçãos é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é ser capacitado pelo poder de Deus, para você ser o que jamais seria, para você fazer o que você jamais faria, e para você chegar aonde você jamais chegaria com as tuas próprias forças. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós. Vamos ficar de pé neste momento? É por isso que a história que Deus, ele escreveu para mim e para você é gloriosa, é maravilhosa, mas cabe a mim e a você ouvir o chamado e atender ao chamado, para sermos escolhidos pelo Senhor e sermos capacitados por Ele. Basta cada um de nós. Muitos o Senhor, ele tem chamado, mas a pessoa: não, eu vou enriquecer primeiro, eu vou ficar milionário, depois eu sirvo o Senhor, depois eu faço a vontade de Deus. Não, irmãos, Deus, ele chama para hoje. Ele te chama para hoje, para agora. O Senhor, ele chama, ele escolhe e ele capacita cada um de nós. Não diga: ah, mas eu não tenho, eu não sei falar, sou apenas uma criança. O Senhor te dá capacidade. O Espírito Santo de Deus te capacita para essa obra. Oremos essa noite. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, nós te adoramos, porque, Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu,
e o Senhor nos capacitou para fazer a tua vontade. Senhor, meu Deus, para ser o que jamais seríamos, para fazer o que jamais faríamos, Senhor, e para chegar onde jamais, ó Senhor, colocaríamos os nossos pés com as nossas próprias forças. Por isso eu te peço essa noite que a unção do teu Espírito Santo venha sobre nós, que a tua unção venha sobre a nossa vida, que a tua graça venha sobre a nossa vida. É o que eu te peço por tua misericórdia, é o que eu te peço, Senhor, pelo teu favor, meu Deus eterno, por tua graça e por tua misericórdia sobre nós. Encha-nos do teu Espírito Santo, encha-nos, Senhor, meu Deus eterno, do teu poder, encha-nos, Senhor, da tua presença, que nós possamos pisar serpentes, escorpiões, que nós, Senhor, meu Deus eterno, possamos derrubar gigantes, que nós possamos fazer a tua vontade, ganhar almas para o teu reino, fazer o teu querer, fazer o teu ide. É o que nós te pedimos, é o que nós te engrandecemos e te glorificamos para todos sempre. Muito obrigado ao Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa tão grande salvação, e desde já eu te glorifico, e desde já eu te engrandeço para todos sempre. Amém.